como criar um jogo utilizando inteligência artificial. É isso que eu vou te ensinar neste vídeo. Bora comigo! Então, se você está aqui, você provavelmente deve estar se perguntando, mas por que motivos eu irei querer criar um jogo? E eis que eu vou te dizer: monetização. Não sei se você sabe, mas utilizar jogos para monetizar o seu site, o seu blog, é uma fonte de renda maravilhosa. Isso porque o jogo é o passatempo preferido das pessoas. Então, se você quer aumentar a sua receita no AdSense, uma estratégia é você criar joguinhos. Então é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Fica comigo que você vai ver que legal que é. Então eu vou te ensinar a planejar e a criar um joguinho simples, para que você possa exercitar aqui os seus conhecimentos e você criar o jogo de acordo com o seu nicho, beleza? Então, bora lá, tá bom? Então, antes de mais nada, tá? Se você chegou por aqui nesse vídeo, não sabe quem sou eu, meu nome é Flávio, eu sou fundador da Escola Ninja WP e hoje eu utilizo inteligência artificial para aumentar os meus resultados, ok? Utilizo inteligência artificial para criar hoje os meus sites, utilizo inteligência artificial para melhorar as minhas monetizações, enfim, utilizo inteligência artificial para tudo, tá? E nesse vídeo nós vamos criar um joguinho, beleza? Então, qual é o segredo dos joguinhos? Qual é o segredo para você criar um joguinho que realmente vai ficar colocando bastante dinheiro no seu bolso? Não sei se você se lembra, mas um tempo atrás nós tivemos uma grande febre chamada Flipbird. O que era o Flipbird? Se você pesquisar aí, você vai ver que o Flipbird era aquele joguinho de você ficar com o dedinho pulando os caninhos, tá? E só para título de curiosidade, o desenvolvedor do Flipbird, na época, ele disse em entrevistas que ele ganhava 50 mil dólares em um único dia. É isso mesmo, meus amigos. Na época que o Flipbird foi criado, não existia inteligência artificial. Então, somente desenvolvedores com bastante conhecimento tinham condições de criar os joguinhos. Mas agora não. Agora nós temos as inteligências artificiais, como o ChatGPT e o Claude. As duas combinações perfeitas para você criar qualquer tipo de jogo. Então, por que os joguinhos é uma ótima fonte de renda? Porque as pessoas passam o tempo ali jogando os joguinhos, ok? Então, primeira dica aqui para você criar um joguinho, tá? Você precisa ter um objetivo e o joguinho precisa ser fácil, precisa ser simples e o joguinho precisa prender a atenção das pessoas. O joguinho precisa ter um desafio. Então é isso que vai fazer as pessoas voltarem e querer cada vez mais, chegar cada vez mais longe. Era isso que acontecia com o Flipbird. Ele ia ficando difícil, e difícil, e difícil, e difícil. E as pessoas falavam, cara, eu vou passar do nível 10, eu vou passar do nível 11, eu vou passar do nível 12, eu vou passar do nível 20. Era isso. Era o fator desafio. Esse é o tempero perfeito. Então, quando você estiver criando o seu joguinho, você precisa ter o tempero. E precisa ser um jogo fácil. A pessoa tem que ter no máximo 2, 3 controles e acabou. Nada de ficar criando RPG, onde que você tem aqueles enigmas, aquelas coisas complexas, diálogos acontecendo. Não, cara. Isso aí é um outro tipo de jogo para uma outra proposta. A proposta que é ser simples, rápido e viciante. Beleza? Então é isso que nós vamos aprender a criar aqui, tá bom? E já que a gente está falando de monetização, eu quero te dar um recado, tá? No dia 28/6, nós vamos ter a segunda turma do nosso workshop Acelera AdSense. Na primeira turma, nós tivemos 70 pessoas. E foi um workshop maravilhoso. Todo mundo ficou enlouquecido. E agora nós abrimos a segunda turma e o primeiro lote já está à venda, tá? Então, se você quiser adquirir o Acelera AdSense, que é o nosso workshop de monetização de blogs, onde que eu ensino SEO programático, URL lucrativa, métodos de monetização, como aprovar blogs e muito mais, o link está na descrição desse vídeo. Então você vai pegar o primeiro lote, o mais barato de todos. Cara, dá uma olhadinha na página que está aqui, vê os depoimentos lá, vê os bônus, vê tudo que está lá que você vai ficar apaixonado, ok? Então bora pro vídeo, vamos lá. Então, eu vou usar o GPT aqui para criar uma narrativa.
Então, qual que é o joguinho mais fácil que a gente tem aqui? É o Tetris. É o joguinho que tá aí, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe jogar. É o Tetris. Só que eu quero criar um Tetris boladão. Eu quero criar um Tetris que tem níveis de desafio. Conforme a pessoa vai avançando, ele vai ficando difícil. E vai fazendo a pessoa ter que se desbravar e ser um verdadeiro ninja, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um background para ser o nosso joguinho de Tetris. Eu não quero fazer ele feiozinho, não, tá? Então, vamos usar o GPT. Para que eu uso o GPT? Para criar as interfaces, os layouts. Então, eu vou virar para o GPT e falar, ó, quero criar um layout de um jogo de Tetris. Um jogo de Tetris. Quero algo inovador, diferente. Deixa eu subir aqui, diferente do padrão de Tetris que já tem no mercado, ok? Quero algo na horizontal, fazer uma mistura de Tetris com Flippy Bird, tá? Quero uma mistura de Tetris, com Flippy Bird. Faça na horizontal o layout, ok? Então, beleza. Então, aqui ele vai fazer um layout para nós de um joguinho de Tetris, tá? Então, essa é a ideia. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse joguinho, vou publicar ele no meu blog, tá? E vou liberar a monetização dele. Vou divulgar esse joguinho, vou falar que é o Tetris mais inovador de todos, e as pessoas vão querer saber, pô, mas que Tetris que é esse? Que coisa que é essa? Que tá falando Tetris boladão, né? Então, beleza. Então, eu utilizo o ChatGPT para criar cenário, para criar personagem, tá? Então, não importa qual é o tipo de jogo. E eu vou te dar a dica número 2, tá? Flávio, eu consigo criar jogos para qualquer nicho? Sim, você consegue criar o jogo para o seu nicho. Não importa se você é do segmento do direito, se você é do segmento da medicina, se você é do segmento da administração, da indústria, não importa, tá? Então aqui, ó, ele já está criando para nós, tá? Só que olha para você ver, ele criou errado, tá? Porque o prompt que eu dei aqui, ele criou errado, tá? Eu vou pausar aqui que ele já criou errado. Eu quero apenas o layout do controle, sem nenhuma informação, para eu usar isso de background, que eu quero usar isso de background, tá? Quero usar isso de background, beleza. Então aqui ele vai montar para a gente o background, ok? Então por que eu preciso primeiro da imagem aqui? Porque eu tenho que jogar a imagem lá no cloud, que ela vai pegar as dimensões da imagem para poder colocar o Tetris, né, dentro da imagem. Então vou aguardar o GPT aqui fazer, daqui a pouco eu volto. Olha só, ele fez a imagem aqui, tá? Do jeito que eu queria. Então esse aqui vai ser meu plano de fundo do meu joguinho, tá? Eu vou fazer o download dessa imagem, tá? E agora eu vou vir no Cloud. Por que o Cloud? Porque o Cloud é a melhor ferramenta para programação. Então, simples assim. Então, primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e fazer o upload da minha imagem, tá? Então, a minha imagem está aqui. E vou dizer para o Cloud, você é um desenvolvedor de jogos online, tá? Você é um desenvolvedor de jogos online e agora você irá criar um jogo chamado Tetris. Tetris. Porém, esse jogo precisa ter níveis de desafio. Para o código não ficar tão grande, tá, gente? Eu vou criar 3 níveis de jogos, 3 níveis de desafio. Você terá 3 níveis de desafio. Além das peças tradicionais do Tetris, quero que você crie bombas e também crie elementos que atrapalhem o jogo, se não posicionada na forma correta.
ele bagunça tudo. Então, a pessoa vai ter que ficar esperta. Olha aí, um Tetris boladão, tá? Nem eu sei que isso aqui vai acontecer, beleza? O jogo vai ser feito com HTML, CSS, JS. HTML, CSS e JS. Você não precisa de mais nada. Apenas HTML, CSS e JS. Ok? Muito bem. E vamos lá, vamos continuar, tá? Você usará esse plano de fundo que te passei, irá configurar todo o jogo em cima dele. Crie as peças com layout, com CSS 3D, para ficar com um layout bonito. Ok? Então, muito bem. Então, legal. Então, essa é a regra de vir. Ó. Você é um desenvolvedor de jogos online e agora você irá criar um jogo chamado Tetris. Porém, você precisa ter níveis de dificuldade. Níveis de desafio, não. Níveis de dificuldade. Tá? Conforme a pessoa vai avançando, vai ficando mais difícil. Ok? Beleza. Aí, gente, aqui vou te dar uma dica. Se você der Enter aqui, ele vai tentar criar o jogo inteiro de uma vez. Então, olha para você ver, ó. Siga o desenvolvimento da seguinte forma. Vamos fazer o desenvolvimento por etapa. Você primeiro irá fazer o HTML, depois o CSS, depois o JS. Nunca todos de uma vez. Faça cada um e pare. Assim, irei te pedir o próximo. Vamos seguir até finalizar. Ok? Então, o que eu estou falando para ele? Que eu não quero, porque o Claude, né, eu já estou usando ele há bastante tempo, eu já percebi que ele quer me entregar tudo de uma vez. Só que, às vezes, o Claude ele tem um limite de prompt, um limite de tokens. Então, quando ele fala assim, continuar, o Claude, nesse ponto, é meio burrinho, sabe? Quando ele clica em continuar, às vezes, ele mistura o código fonte todo. Então, eu pedi para ele fazer o HTML, depois o CSS, depois o JavaScript, ok? Porque aí ele consegue fazer e finalizar. E se ele errar, eu consigo só pedir para ele arrumar daquele ponto que ele errou, sem ele ter que refazer tudo. Tranquilo? Então agora, ó, ele vai fazer para nós. Enquanto ele está fazendo, eu já tenho aqui no Visual Studio Code, que eu vou criar uma pastinha aqui, ó, um Open Folder, vou abrir uma pastinha, tá? Vou clicar aqui nos meus documentos e vou criar uma pastinha chamada Tetris. Ok? Vou criar essa pastinha aqui dentro e aqui dentro eu vou colocar um arquivo chamado index.html. Muito bem. Arquivo.index.html, que é onde que eu vou colocar tudo aqui dentro. Agora vamos só voltar no Cloud e aqui, ó, ele já fez aqui para nós, ó. Beleza? Ó, ele fez o HTML, a estrutura do HTML ele já fez. Vou copiar essa estrutura aqui, ó. Colei aqui, do jeito que eu pedi, ó. Ele vai fazer o script e ele também tem o style aqui, ó. Agora faço o CSS. Agora faço o CSS. Muito provavelmente ele vai falar que eu preciso de colocar a imagem aqui de fundo, né? Então vamos pedir para ele fazer o CSS, ele está me obedecendo, tá? Muito provavelmente o CSS dele pode ser que fique grande, mas ele não vai atrapalhar o HTML, ok? Então aqui ele já tem lá, ó, mover a peça, rodar a peça, acelerar, o espaço da queda. Então ele já tem aqui os controles que ele colocou, beleza. Então já tem algumas coisas aqui para nós, né? Muito bem, vamos aguardar ele finalizar. Então, assim que ele finalizar, ele vai me dizer que ele finalizou e a gente copia o CSS. E eu já vou criar o arquivo aqui, ó. Style.css na raiz. Ó, style.css. Muito bem. Então, vamos aguardar ele finalizar. Ele deve fazer um negócio bonitinho para nós, né? Então, se nós abrirmos aqui agora o nosso documento, Tetris, olha só. Tetris, vamos abrir aqui. Então, olha só, esse aqui é o nosso jogo, até então ele está desse jeito, beleza? Então vamos aguardar aqui. Por essas aqui, ó,
que é o lance, ó, tá vendo? Ele tá criando aqui, então a gente não sabe se ele já terminou, se ele não terminou. Então, ó, parece que ele finalizou. Beleza, ele finalizou. Muito bem, então o que eu vou fazer agora? Vou copiar esse CSS aqui, ó, gigantesco. Então vou vir aqui, ó, vou exportar, baixar como CSS, vou exportar esse troço aqui. Dá um Ctrl C, dá um Ctrl V aqui, ok? Então, olha aí para você ver, ó. Vamos ver se ele colocou a imagem aqui, ó. Ele colocou, ó, o background aqui, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem que eu baixei do GPT, que é essa aqui, e vou colar aqui na pasta. Só que eu vou renomear ela para background. Olha aqui, ó. Rename. Cadê aqui? Rename. Background. Beleza? Deixa eu ver se aqui tá com background.png. Beleza? PNG. Show de bola. Então, muito bem. Então, vamos ver se tem algum outro background aqui. Não tenho. Ótimo. Então, vamos ver como é que está nosso jogo agora? Nosso jogo ainda não foi lido, né? Não leu ainda o style.css aqui. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Style, né? Tem um S aqui. Então, coisa básica. Olha só, cara. Olha que legal isso aqui, gente. Gente do céu, vou até diminuir minha foto aqui. Olha que coisa maravilhosa que ficou. Vou deixar minha fotinha bem aqui, do meu lado, oi, tá? Olha que legal, gente. Olha isso aqui, que jogo maravilhoso. Agora vamos pedir o JavaScript. Agora faça o JS. Muito bem. O JS, o JavaScript, é onde que tem toda a inteligência do jogo. Então é aqui que vai fazer a magia funcionar. Então, gente, o JavaScript é o que faz o jogo funcionar. O HTML é o bloco de tijolo, o CSS é a alvenaria ali, a pintura, e o JavaScript é onde que vai vir com a engenharia, que é a dinâmica do jogo, que vai fazer o jogo iniciar, que vai somar os pontos. É o JavaScript que vai fazer isso, tá? Então, vamos colocar aqui. Cara, se tu tá gostando desse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui, o que, que eu vou pedir pra você fazer? Segue e deixa um comentário pra mim, porque se você estiver gostando e esse vídeo tiver muito comentário, eu faço outros jogos aqui pra você, tá? Agora imagine essa tela aqui cheia de anúncio. Cheio de anúncio, já pensou? Cheio de anúncio? Pois é. Gente, isso aqui é uma das formas de monetizar blog. Então, se você quer trabalhar com monetização, cara, clica aqui, vai na página, tem um botão, se você for esperto, tem um botão escrito assim, ó, desconto no grupo de WhatsApp. Vai lá, entra no grupo do WhatsApp, tá? Então você pode me chamar no privado se você quiser. Eu tô falando aqui para você que eu tenho que esperar o JavaScript ficar pronto, né? Então tem que esperar. Então vai lá e se inscreva no workshop, cara. É o menor valor, te garanto para você que esse valor você jamais vai encontrar nessa internet. Não vai, velho. Não vai. Te ensinar a fazer jogo? Jesus, não vai mesmo. Vamos esperar aqui, ó. Tá criando, tá acabando, ó. Tá vendo? Pediu para continuar aqui, né? Vai continuar o troço aí, ó. Gente do céu. Fazendo as edições. Não sei nem o que tá arrumando aqui. Ó, já atrapalhou meio mundo do trem aqui. E olha que eu só pedi o JavaScript, hein? É brincadeira. Ó, isso aqui que o Claudio está fazendo, pessoal, é um comportamento que eu chamo de comportamento de anomalia, porque eu não estou pedindo para ele, tá? Que ó, eu vou pausar aqui, tá? Eu pausei o Claudio, ele meio que se perdeu na linha aqui da pipoca da parafuseta. Isso aqui é normal, tá? Vou atualizar a tela, porque na verdade eu preciso somente do JavaScript. Eu preciso de nada. Vamos lá. Eu não preciso do CSS, eu só preciso do JS para fazer o jogo funcionar. Só quero o JS. Então, beleza. Então, ó,
Então o Cloud tem dessas coisas. Às vezes a gente pede ele para fazer um negócio, ele entende que ele tem que voltar. Não, cara, você já fez o HTML, você já fez o CSS. Foca no JavaScript, irmão. É nele que você tem que focar. Então, esperar ele fazer aqui e eu volto com o negócio funcionando. Olha só, ele está criando aqui o JavaScript para nós, ó. Veja bem. Ele deve estar quase finalizando. Então, agora é só aguardar ele finalizar aqui o JavaScript. Ó. Veja que está aqui criando uma série de regras de negócio aqui. Flávio, mas e depois para dar manutenção nisso? Cara, você tem inteligência artificial, você pode dar manutenção do jeito que você quiser, entendeu? Não tem que se preocupar, se prender nisso. Não é o momento para a gente se prender numa coisa que nem existe ainda, né? Provavelmente ele vai parar aqui agora, ó. Olha lá, vai parar, a gente vai pedir para ele continuar aqui, então ele vai conseguir continuar a partir daqui, ó. Provavelmente ele vai refazer essa função. Vamos guardar aqui, ó. Aí, ó, vai refazer essa função. E aqui eu acredito que ele consegue finalizar esse script inteiro. Deixar do lado de cá. Ó, acho que acabou. Vou guardar aqui para ver se ele terminou mesmo. Olha só, ele criou aqui o arquivo para nós, né? Vou exportar esse arquivo aqui como JS. Vou abrir ele aqui para nós. Abrir, né? Então vou copiar esse cara aqui e vou colar ele no script. Script.js. Beleza? Coloquei ele aqui. Vamos ver se ele está sendo lido aqui pelo nosso joguinho. Script.js, script.js. Ok? Então, com isso, ó, a gente consegue ter uma estimativa de como vai ficar o nosso joguinho. E olha aí, galerinha, o nosso jogo funcionando. Olha só, nós fizemos. Olha aqui, gente do céu. Ó, ó, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar. Espera aí que eu tenho aqui um zoom aqui, né? Vamos pegar aqui um zoom. Vamos jogar esse jogo. Olha que jogo bonito. Vamos ver aqui. Olha só, gente. Olha esse gráfico. Olha só esse gráfico. Que sensacional que ficou, gente. Vamos ver aqui como é que tá. Olha só. Embaralhador. Gente do céu, caiu o embaralhador aí. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. E pronto. Olha só, agora é só você publicar esse joguinho. Olha a pontuação aqui chegando, as peças aqui vindo. Gente, olha só se isso aqui não é viciante. Veja se isso aqui não é viciante, gente. Meu Deus do céu. Veja se isso aqui não é viciante. Ixi. Ih, olha aqui. Você viu que eu apertei a tecla embaralhador, gente? Tem uns pontos de dificuldade aqui no jogo. E o jogo ficou bom demais, viu? Nossa senhora. E ele me permite fazer, ó, pausar o jogo, espaço. Ó. Então aqui tem os controles. Pessoal, então, como vocês podem ver, nós criamos um jogo bonito, profissional, utilizando inteligência artificial. E agora a gente pode monetizar isso aqui, ok? Então, se você gostou desse jogo, quer aprender a criar mais joguinhos como esse, joguinhos até mais complexos, joguinhos com personagem, por aí vai, deixa um comentário aqui, siga aí a Escola Ninja WP no YouTube, também vai no nosso Instagram, se você não segue a gente lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e se você quer aprender mais sobre monetização de blog, eu vou deixar o nosso workshop, que vai acontecer no dia 28/6, e já está no lote promocional, ok? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.